Cantem meus lábios a luta que sobre a cruz se travou. Cantem um nobre triunfo que no madeiro alcançou o Redentor do universo, quando por nós se imolou. O Criador teve pena do primitivo casal, que foi ferido de morte comendo o fruto fatal, e marcou logo outra árvore para curar-nos do mal. Tal ordem foi exigida na obra da salvação. Cai o inimigo do laço de sua própria invenção. Do próprio lenho da morte, Deus fez nascer redenção. Na cruz se eleva o Cordeiro como perfeita oblação. Ó feliz culpa que mereceu tal e tão grande Redentor. No teu corpo ferido de amor, nos ensina também a amar. Que amor é esse? Como explicar esse grande, sublime ato de amor? Daquele que foi capaz de se entregar totalmente por cada um de nós, ao cúmulo, ao absurdo de se entregar numa cruz. Este é o programa Revolução Jesus. Olá para você que está ligadinho aqui com a gente. Como é bom nós podermos estar juntos nesta série Ágape, no 3º capítulo. Olá, Rafa. Oi, Tiago. E a você que nos acompanha de casa. Hoje o programa Revolução Jesus quer te convidar a fazer essa experiência com o amor redentor de Deus. Como tem sido a sua vida? Será que está cheio do sofrimento? Como você tem vivido a cada momento que Deus tem te proporcionado a viver na cruz como Jesus viveu, né? Muitas vezes você hoje se encontra neste lugar aqui. E como que tem sido este momento? Você tem sido forte? Deus tem sido a sua força, a sua rocha? O que nós queremos hoje nessa série, né, no Ágape, com esse episódio falado do amor redentor, a gente quer levar você a fazer essa experiência de viver na cruz, mas dar sentido às suas dores. Porque vai contra a lógica humana, né? Uma explicação meramente humana. Jesus, ele ressignificou o sofrimento. O sofrimento, ele se tornou redentor. Mas claro, se nós vivenciarmos esta unidade com Cristo, se nós unirmos os nossos sofrimentos ao sofrimento de Cristo. Às vezes nós corremos o grande risco, entre aspas, de desperdiçarmos o sofrimento e não colhermos os frutos desse momento de dor, que por vezes é um sofrimento pessoal que nós vivenciamos, familiar, você como jovem aí, o seu sofrimento dentro de um relacionamento, ou um sofrimento físico de uma doença. Nós vamos olhar para a vida dos santos e vamos perceber que muitos deles passaram por momentos dificílimos, mas que em todos eles encontraram a oportunidade de se unir a Cristo e experimentar a redenção. E você? Eis a questão. Como que você traduziria o sofrimento? Que frutos você já colheu dos momentos de sofrimento? A gente quer a sua interação aqui com a gente. Pode ser que, Tiago, muitas vezes na hora da dor, a gente não consegue ver, não consegue tocar, né? Tudo parece assim que não vai ter mais solução, não consigo sentir nada. Mas depois que a gente passa, fica aquele testemunho. E quando você vê que você superou aquele momento que você não conseguiria superar, e aí você toca na graça de Deus, fala assim, não, aqui houve a graça de Deus que me fortaleceu. E é isso que a gente quer saber hoje, um pouco da sua experiência. Diante do seu sofrimento, diante desse momento difícil que você passou, pode estar passando. O que você tem colhido? Quais são os frutos que esse sofrimento tem proporcionado a você? Conte uma lição que você já tirou dos momentos de sofrimento. @Revolução Jesus para você interagir com a gente. Deixa aí o seu comentário, que a gente quer lê-lo aqui, claro, ao vivo, e também mandar um alô para você, tá bom? E a gente já vai da primeira parte da videoaula, né, do programa de hoje. Padre Silvio, que está com a gente aí nessa maratona, nessa série, agregando muito e nos ajudando a entender melhor sobre o amor ágape, sobre o que é de fato este amor, que é difícil de explicar. E hoje falando da redenção. Bem-vindo, Padre Silvio. Galera, Revolução Jesus, falamos de um amor que é entrega, que é sacrifício, mas um amor que não quer aparecer. A kenosis, o esvaziamento que vivemos em vista de algo maior. Cristo, podemos dizer que ele se esvazia desta condição divina
para assumir a nossa condição humana e nos levar a essa experiência tão bonita do céu. Não é uma experiência fácil, a experiência que nós hoje somos chamados a viver e a praticar o tempo todo. E em tantos momentos do Evangelho nós vamos encontrar isso. Um Cristo que vai nos dizer desse desprendimento o tempo todo. Um Cristo que vai nos recordar que quando uma mão ela oferta algo, a outra nem perceba. É tão interessante isso, né? Quantas pessoas viveram esse testemunho na humanidade? Pessoas dos nossos tempos, vamos pensar em mártires dos dias atuais, que realizaram profundas obras de caridade, de entrega da vida, que estão vivendo neste momento tantas experiências em lugares tão diversos, com essa sede, com essa vontade de viver a dimensão de um amor salvífico. Porque o amor de Cristo é isso, ele se dá na cruz porque nos deseja salvar. Como pode alguém dar a própria vida porque nos ama? Como pode eu não ter barreiras, para poder fazer de tudo, mesmo dando a minha vida, para que a sua vida ela seja valorizada? Se a humanidade vivesse assim, se a humanidade pensasse assim, o mundo com certeza seria melhor a partir de mim, a partir de você, a partir da vida que está aqui pertinho de nós, desta grande comunhão e comunidade de irmãos e irmãs que formamos. Contudo, recorda-nos o Evangelho, não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Quando Jesus, com certeza, já cansado, já lapidado de tantas situações que ele foi vivendo, encontrando, ele olha para o Pai, para dizer: Pai, afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade. É um grande ensinamento para nós nos dias de hoje. Quantas vezes você, jovem, se sente cansado, meio abatido diante de qualquer pequeno esforço e você já quer parar, já quer desanimar? Olha Cristo dizendo para nós, não com um pequeno esforço, mas com uma cruz que ele já vinha trazendo da humanidade, destas incompreensões, de tantas diversidades, e ele dizia que seja feita, Pai, a tua vontade, não a minha. É o grito que precisamos também assumir com toda a convicção nos dias de hoje. E aquilo que ele vai dizer no alto da cruz, Em tuas mãos, Pai, eu entrego o meu espírito. Como que assinando e compreendendo, é a chamada assinatura da cruz. Ele ali faz o selo final, eu compreendi, tentei salvar a todos e aqui, Pai, eu entrego o meu espírito. Não como uma pessoa derrotada, não como uma pessoa que perdeu, não. Foi a cruz que nos deu a condição da Páscoa. Só vamos entender Páscoa se entendermos a cruz. Só vamos entender a vitória se compreendermos o sacrifício. Entender a cruz, será que isso é possível? Eis o desafio. E quem vai nos ajudar a esclarecer um pouco mais sobre estes mistérios, Mistério é mistério, não se explica, mas vai nos ajudar a compreender um pouco mais sobre a realidade do esvaziamento, do sofrimento, disso que faz parte da nossa vida, do nosso cotidiano como seres humanos, é a nossa querida Rafa, não é que está sentada, que está entrando pela porta agora. Bem-vinda, Rafa! Obrigada. Que bom tê-la aqui com a gente, muito bom, mais uma vez na Revolução Jesus. Você já é de casa, né, Rafa? Muito obrigada, é uma alegria estar Que com bom. vocês essa noite. Agora vamos completar o sofá. Fique à vontade, hoje Oi, também. Rafa! Eu gosto quando a Rafa vem, porque a gente dá um nó na cabeça do povo, Dá, verdade, verdade. Aqui não, aqui temos versão Rafa loira e Rafa morena, Pelo menos pra gente poder diferenciar. Que bom, né, Rafa? Já vi algumas vezes aqui no programa e é muito bom tê-la sempre aqui com a gente. A alegria toda minha. Rafa, é nossa irmã de comunidade, missionária da comunidade, psicóloga. Quando a gente fala de esvaziamento, pode dar um pouco de choque assim na compreensão. Mas espera aí, eu tenho que me esvaziar, Quando a gente fala da dinâmica do esvaziar-se de si, nós vemos, na cruz, Jesus que se esvaziou, Jesus que se entregou totalmente. Agora, nós também, seres humanos, passamos por um processo de esvaziamento, isso também é necessário? Será que a gente só não precisa ser cheio, tem que esvaziar? O esvaziamento, ele faz parte da essência humana, porque desde quando o homem ali foi criado, é uma das coisas que é estudada dentro da logoterapia, que Viktor Frankl ele cita muito isso, que o ser humano ele só se realiza para um fim fora dele mesmo. Então, a nossa realização humana, ela consiste para fora de nós,
o ser humano não é uma ilha, né? O ser humano, ele não se realiza somente nele, porque senão ele fica ali naquele alimento, naquele certo egoísmo, naquele certo individualismo. Então, o ser humano, ele se realiza plenamente à medida com que ele se doa, à medida com que ele se esvazia para ir ao encontro do outro. Então, até mesmo aquela passagem, a alegria em mais dar do que receber. Verdade. Então, quanto mais nós se doamos, mais nos realizamos, mais nos encontramos. E esse esvaziamento, ele faz parte da essência humana. Se somos imagem e semelhança de Cristo, Cristo foi aquele que por excelência se esvaziou, ao ponto de, sendo Deus, se submeteu a ser esse homem na cruz. E nós somos chamados a ser isso também, para outros, para que outros sejam alcançados por este amor que se esvazia de si e se abre para o outro. Que bonito, né? Perceber isso. Até porque quando a gente olha para Cristo, né? Jesus, o homem perfeito. Então Jesus nos deixou a grande lição do que de fato é ser humano. Sim. Né? E faz parte disso o se doar, o se entregar, o se esvaziar, e a gente encontra sentido. E a gente começa a entender melhor porque de fato o pecado distorce os conceitos, né? Porque hoje numa mentalidade mundana, e quando a gente fala de mundano, a gente está falando do mundo criado, mas de uma mentalidade do mal mesmo, nós vamos ouvindo, não, o que importa é você é o centro, não importa o que você faça para conquistar o seu bem-estar, mas isso viola a nossa identidade como ser, porque como você bem disse, né, Rafa, tem que sair de si, né? Tem que se entregar. E é muito interessante a gente ver que as pessoas que sempre estão envolvidas em obras de caridade, que vivem ali para se dar pelo outro, são as pessoas que você vê mais vida nelas, né? Verdade. Transbordam vida porque elas descobriram isso, que a gente está aqui, na verdade, é pelo outro. E quando nós nos vemos fechados dentro do nosso mundinho ali, naquele egoísmo, quanto vazio a gente sente, né? Quando você vai falar com uma pessoa que ela tem, tá naquele vazio interior, você vai vendo que ela não consegue nem sair de si, né? E como, Rafa, viver essa questão? Não, eu preciso esvaziar de mim e ir ao encontro do outro. Qual que é o passo que eu preciso tomar para que isso aconteça? Esse ir ao encontro do outro, a primeira coisa é reconhecer que o outro é ser humano como eu. A Rafa é ser humano como eu. É Rafa? De Rafa para Rafa. Mas para dizer assim, que assim como eu sinto dores, assim como eu sofro, a Rafa também sofre. A Rafa também padece. O Tiago padece. Então, é ter essa noção de que o outro também é a imagem e semelhança de Cristo. Então, se o outro também é esse ser humano, eu não posso me fechar a tal ponto de não reconhecer essa humanidade que está ao meu lado. O que acontece muito hoje é a cultura do descartável, em que o outro é coisificado, né? O outro vira como se fosse essa coisa que não necessita mais de um olhar atento, de um sorriso. Então, as pessoas nem se cumprimentam mais direito, passam umas pelas outras assim com uma total frieza. E até mesmo a cultura do hedonismo, né? Que a gente se encontra hoje, que é a busca do prazer pelo prazer, né? Sem o mínimo de sofrimento. E a constituição humana tem o sofrimento. O sofrimento faz parte da constituição humana. Então, sem o sofrimento, eu não consigo reconhecer minha humanidade. Então, a dor, ela faz parte, a dor no físico, a dor na alma, os sentimentos, as emoções, tudo aquilo que constitui o ser humano. Então, imagina se tudo fosse sempre mil maravilhas, né? Que graça teria. Então, até mesmo essa pedagogia dos sentimentos, das emoções. Então, é ter este olhar para o outro como esse alguém que também vive esses sentimentos, essas emoções, e eu preciso acolher. Eu preciso sair de mim e ir ao encontro do outro. E à medida com que eu me aproximo do outro, eu me realizo. Porque eu vou tocando nessa capacidade que o ser humano tem de se autotranscender, de sair da sua dor e ser capaz ali de colocar a sua dor no devido lugar e acolher o outro. Então, é bem aquilo quando se está num velório, né? E aí você tem a capacidade de, mesmo aquela pessoa que você ama, se foi, mas você tem a capacidade de ir ao encontro daquele que está chegando e dar um abraço também. Então, é um exemplo concreto aí, né, pedagógico, para dizer que o ser humano ele sempre tem essa capacidade de sair de si. E entender também que hoje eu posso estar te consolando, te confortando, mas amanhã a situação pode se inverter. Sim. E, na verdade, quem precisa desse cuidado, quem está sofrendo, sou eu que vou precisar que você venha ao meu encontro. E como a gente falando aqui um pouco da dor, né? Que todos nós vivemos esse momento de dor. Como, Rafa, não viver a dor só pela dor, mas encontrar um sentido nessa dor? Rafa, segura um pouquinho. Vai pra questão. Peguei aqui agora. A palavra chegou.
Antes também da Rafa responder essa questão, vamos trazer aqui um exemplo concreto, né? Nós temos o VT da Jolina. A Jolina é uma irmã de comunidade nossa que hoje, né, já fez a sua passagem, mas que viveu isso muito que a Rafa começou a trazer. Eu acho que vai ser bacana a gente ver o VT primeiro, até para a gente estar mais contextualizado e ver de fato a Jolina que vai representar todos nós. Claro, com sofrimentos diferentes, mas ela sentiu isso, né? Uma missionária, uma consagrada que passou pelo Calvário, passou pela dor e hoje cremos estar na glória. Então confere só esse VT. Eu não sei se você sabe, mas o Papa João Paulo II, em 1984, ele escreveu um documento que fala do sentido cristão do sofrimento humano. Ela me tocou assim profundamente, porque essa carta fala primeiro da palavra, né, de Deus, fala de São Paulo, né, que diz que eu completo na minha carne o que falta à cruz de Cristo, pela igreja que é o seu corpo. E aí e tem mais, decorrendo mais nessa carta, né, aos Romanos de Paulo, ele diz, eu me alegro nos sofrimentos sofridos pelo corpo de Cristo, sofridos pelo Senhor. Eu me alegro. Olha que coisa maravilhosa, né, gente? Como é que pode ter alegria no sofrimento? É uma graça de Deus, é uma graça que só pode viver quem está diante de Deus. Então, eu, com a graça de Deus, com a ação de Deus na minha vida, eu procuro viver isso. Eu procuro me alegrar nos sofrimentos que hoje eu padeço por Cristo. Eu luto mesmo para dar sentido a tudo isso, né? Graças a Deus eu não tenho um sofrimento que eu falo para vocês aqui que eu não sinto dores. Eu tenho desconforto. Claro que tem dia que para mim é desesperador. Tem dia que eu quero levantar da minha cama e não posso. Eu tenho que esperar alguém me levantar. Gente, você imagina, você tá num lugar e você querer sair daquele lugar e você não poder ir. Você depende de alguém. Então tudo isso é sofrimento. E como que eu vivo isso? Oferecendo, porque eu acredito que todo sofrimento ele é redentor, ele é salvífico. E eu preciso ter essa consciência, né? Para que possamos viver bem e para que esse sofrimento que eu vivo hoje possa salvar várias pessoas. Então eu acredito que Deus me permite tudo isso, em primeiro lugar, para salvar a minha alma, para que eu veja as coisas com outros olhos, com os olhos de Deus. E para que esse meu sofrimento possa ajudar o corpo de Cristo. Para que esse sofrimento que eu padeço hoje possa ajudar tantas pessoas a se encontrar com Deus. Então eu procuro fazer isso. Eu falo, Senhor, eu ofereço o que eu estou sentindo hoje. Eu ofereço o meu desejo de sair dessa cadeira pela salvação das almas, pela salvação da minha família, pela salvação da minha comunidade, pelos desafios que a minha comunidade vive para evangelizar, pela Canção Nova, pelos meus irmãos. Então eu coloco o sentido. Então é isso que esse documento do Papa João Paulo II diz, colocar sentido no sofrimento. Quando você coloca sentido, cai o peso das suas costas, você não fica olhando só para você. O seu coração se alarga, o seu olhar se alarga e você começa a ver as coisas de um outro jeito, de uma outra maneira. Então isso é graça de Deus. Meu Deus, forte, né? Nós vemos uma pessoa como você, como eu, que passou por um sofrimento físico, né? A Jolina faleceu há pouco tempo, mas deixou pra gente uma grande lição, um ensinamento que não foi só dito em palavras. Quem conviveu com ela pôde testemunhar que, de fato, a vida dela se transformou nesse contínuo oferecimento e ela fez a sua Páscoa. Retoma aí a pergunta, agora sim, viu, Depois de Rafa? respirar um pouco, né? Porque só o testemunho da Jolina, a gente poderia acabar com o programa aqui e ficaria tudo certo, porque o testemunho, né, nos evangeliza muito. E a Jolina foi um testemunho no meio de nós. E a gente falando aqui do sofrimento, da dor, e ela falava muito claro, né? O sofrimento, para mim, eu vejo como a salvação da minha alma, é um motivo para oferecer pela minha comunidade, pela minha família. Mas, Rafa, como chegar nesse sentido, né, de dar sentido ao sofrimento? Quando a Jolina ela cita no vídeo, ela vai dizendo sobre a carta de João Paulo II, que é Salvific Dolores.
vai dizendo desse sofrimento redentor. Então, tudo se concentra à medida com que eu consigo dar esse sentido para aquilo que eu estou vivendo. Então, não é a dor pela dor, né? Porque o sofrimento sem um sentido, ele se torna um desespero. Então, que é uma das coisas que Viktor Frankl ele cita, que o sofrimento, se ele não tem um sentido, ele se torna esse desespero. Mas à medida com que eu dou aquele sentido que pode transcender aquilo que eu estou vivendo, eu consigo adentrar este mistério. E foi isso que a Jolina demonstrou nas suas atitudes, no seu sofrimento, na sua enfermidade. Então, com muita alegria, ela ia ali se assemelhando a Cristo. Então, essa alegria no sofrimento, ela é possível desde o momento que eu acolho aquele sofrimento, não como um castigo, mas sim como um presente. O que esse sofrimento tem a me ensinar? O que eu posso aprender com tudo isso? O que ainda me falta para que eu possa crescer e adentrar neste mistério deste sofrimento? Porque este sofrimento, ele nos santifica e ele nos purifica, até mesmo daquilo que são os nossos pecados, nossa tendência ao egoísmo, à vaidade, à autossuficiência. Então, nós seres humanos temos a tendência de se fechar em si mesmo. E o sofrimento, o que ele faz? Ele nos amplia. Ele nos faz ir ao encontro do outro. Ele nos faz pedir ajuda. Baixar as guardas, né? Ele nos faz ser totalmente dependente do outro. Então, até mesmo essa dinâmica do sofrimento de Cristo na cruz é para dizer que esses braços abertos, né, que é em comum, é em unidade, eu preciso do outro, o outro ali me ajuda a viver bem aquele sofrimento. Então, esse sofrimento ele precisa se assemelhar ao sofrimento de Cristo à medida com que eu dou esse sentido que é muito além daquilo que eu interpreto no meu mundo. Né? É forte, né? E é um processo, né, Rafa? Acho que também é importante entender isso, né? Muitas vezes as pessoas pensam, meu Deus, mas como chegar a esse nível? Claro, aqui você sempre vai perceber que no Revolução de Jesus nós vamos falar da dimensão humana, sempre com a dimensão espiritual, porque nós entendemos e vemos o ser humano como um ser humano que é integral, né, que tem todas as suas dimensões. E é bonito de ver, e aqui né, a Rafa como missionária, mas como uma profissional, vai também nos mostrando isso. Eu acho bonito que ela vai citando de que é possível sim o ser humano na sua capacidade meramente humana, que já é muito divino, porque Deus nos fez assim com toda essa capacidade, mas ao mesmo tempo linkado à dimensão espiritual. Então, quando faz isso, a gente amadurece humanamente, né? Quanta gente que passou por sofrimentos e passa, claro, e cresce como pessoa, né? E acho que uma das coisas que ficou aqui nas entrelinhas das falas é justamente essa. Nós começamos a também ver o outro como pessoa, né? A gente sai do egoísmo. Quando eu vejo o sofrimento do outro, me compadeço disso, porque ele é um ser humano, como a Rafa citou aqui. Rafa, dimensão espiritual, dimensão humana, interligada quando nós falamos do sofrimento. Claro, sabemos que é possível só a nível humano? Sim. Mas quando isso linka ao espiritual, isso ganha um sentido muito maior? Sim, porque você submete a sua inteligência a uma graça sobrenatural. Então, você sai só daquilo que é o nível racional e passa a tocar nesse sobrenatural. Então, quando as pessoas vivem o espiritual ali, até tem artigos científicos, pesquisas, dizendo sobre essa importância das pessoas que viviam esse sofrimento nesse sentido espiritual. Uma das frases também dentro da logoterapia que Viktor Frankl usou no campo de concentração o ser humano é aquele que é capaz de criar a câmara de gás, mas ele também é capaz de entrar na câmara de gás com uma oração nos lábios. Uau. Então, à medida com que eu submeto o meu sofrimento a essa graça racional de entender, não, eu escolho me doar para o outro, então eu dou um sentido para aquele sofrimento, mas quando eu linko isso com o espiritual, com a graça divina, eu toco nesse sobrenatural. Então esse sobrenatural me faz passar e ir além daquela dor pela dor, mas aquela dor que me dá até uma alegria. Aqui não é masoquismo, né? não é nesse, mas é esse sentido de entender que aquela dor tem algo a me ensinar, que aquela dor tem alguém que está vivendo aquela dor também, então é a minha oportunidade também de ter essa compaixão, de ir ao encontro do outro. Então, de se submeter. E quando essa graça, o espiritual, adentra nesse humano, nós podemos tocar nesse sobrenatural. E esse sobrenatural nos faz ir além, é um trampolim para que a gente possa adentrar neste mistério, né, de Cristo.
Gente, olha, fica aí com a gente, temos mais um segundo bloco, mas a gente quer agradecer a Rafa, muito obrigado, viu, Rafa, pela sua contribuição que sempre agrega, acrescenta e nos ajuda a ter essa visão ampliada aí do ser humano, mas também a partir também da nossa dimensão espiritual, então muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Seja sempre bem-vindo, as portas estão abertas, até porque nem tem chave essa porta, viu? Então você pode entrar sempre. Ô Rafas, eu aproveito aqui também para a gente dar um recadinho para você antes do intervalo, anote aí na sua agenda, 13 a 16 de janeiro. Anota aí, põe um lembrete, mas põe uns dias antes para dar tempo de você organizar a sua caravana, convidar os seus amigos e vir participar do acampamento Revolução Jesus em janeiro do ano de 2022. Estamos quase lá com o tema Metamorfose. De quinta a domingo, uma programação especialmente preparada para você, pregações bem fundamentadas, aprofundadas, momentos de oração, Santa Missa. Teremos 6 shows nas noites aqui do acampamento. Então você não pode perder, se organize para você estar aqui com a gente no acampamento Revolução Jesus 2022 de 13 a 16 de janeiro. Combinado? Anotou aí? A gente se encontra aqui? Então tá bom. Com esse recadinho a gente vai para o intervalo e volta já já. O Revolução Jesus está de volta com a série Ágape. E hoje, em especial, no nosso programa, a gente está falando sobre o amor redentor. Você já experimentou esse amor redentor, esse amor que nos salva, que nos fortalece diante do nosso sofrimento, que nos faz ir além? Não? Então, se você não sabe daquilo que a gente está falando, não se preocupe, porque agora no segundo bloco tem muito mais. Mas depois você também pode encontrar o nosso programa no Canção Nova Play. Você pode acompanhar toda a série Ágape lá, mas se você quer assistir também em especial esse programa, vai lá, Canção Nova Play. E eu quero dar uma dica para você que aí está querendo saber o que vai fazer da vida. Tiago, você já decidiu o que você vai fazer? Já decidi, estou na Canção Nova, sou missionário, já estudei, terminei a faculdade e vim para a Canção Nova e dou a minha vida aqui. Mas para você que ainda está aí querendo achar uma faculdade, a gente tem uma dica muito especial para você. Aqui na Canção Nova a gente tem cursos para você fazer. E a nossa inscrição é gratuita, gente. Então você está aí, nossa, vou fazer vestibular, ainda estou sem dinheiro, não tem problema. Ou também você não pode vir aqui, dá para fazer a prova online. Dia 4 de dezembro, prova online aqui na Faculdade de Canção Nova. Você vai ter um ensino de qualidade e ainda princípios que a nossa faculdade carrega que vão te levar para o resto da vida. Então fica aí a dica, Faculdade Canção Nova. Depois você entra lá, ó, Faculdade CN no perfil. Lá tem tudo aquilo que você precisa saber para inscrição, para fazer vestibular, os cursos que a nossa faculdade tem. Então fica ligado, vale essa dica. E eu sei que também a gente tem uma outra dica aí, Thiago, que você já está... Tem uma outra dica que inclusive eu estava esperando você aqui na nossa mesa para a gente poder jogar um pouco aqui, mas como você não veio, fazer o quê, né? Mas olha só, gente, que bacana, a gente recebeu aqui da editora Paulus e eu faço questão de mostrar, porque de fato é um produto, mais do que um produto, né? Mas não é um mero produto, é um jogo que vai agregar na sua vida o jogo de tabuleiro Castelo Interior que a Paulus lançou, onde de fato você vai poder aprofundar ainda mais no contexto espiritual através de um jogo muito dinâmico que você pode se reunir aí com o seu grupo, com os seus amigos, né? Eu já dei uma vasculhada aqui, já joguei um pouquinho assim, né? Com o Bruno, o produtor aqui, a gente deu uma boa vasculhada. Então o jogo com certeza vai agregar e muito dinâmico. Tenho certeza que você com seus amigos vai se divertir, mas também vai crescer na fé, né? Tem aqui as cartas distribuídas, claro, que não vai dar tempo da gente explorar tudo, mas na medida em que você adquirir esse jogo aí, você entra lá no site da Paulus para você poder adquirir, você vai ficar conhecendo melhor. Tem um manual aqui de regras para você ficar por dentro e com certeza também, além de se divertir, de estar junto com seus amigos, conviver, crescer também na fé. Segue essa super dica. Inclusive aqui no Revolução Jesus recentemente a gente fez uma série chamada Castelo Interior, onde nós falamos da vida interior. Então esse jogo também traz essa inspiração aí, Teresa d'Ávila, Santa Teresa d'Ávila, que nos fala das moradas. Por fim, tá aqui essa preciosa dica e a gente agradece também a Paulus que nos cedeu esse jogo. Beleza pura? Fica aqui com a gente porque o programa Revolução Jesus continua, a série é a Ágape, quem chega na área é o Padre Silvio, na segunda videoaula aqui do programa de hoje. Quantas vezes você, jovem, se sente cansado, meio abatido diante de qualquer pequeno esforço e você já quer parar, já quer desanimar? Olha Cristo dizendo para nós, não com um pequeno esforço, mas
com uma cruz que ele já vinha trazendo da humanidade, destas incompreensões, de tantas diversidades, e ele dizia que seja feita, Pai, a tua vontade, não a minha. É o grito que precisamos também assumir com toda a convicção nos dias de hoje. E aquilo que ele vai dizer no alto da cruz, né? Em tuas mãos, Pai, eu entrego o meu espírito. Como que assinando e compreendendo. É a chamada assinatura da cruz. Ele ali faz o selo final. Eu compreendi, tentei salvar a todos e aqui, Pai, eu entrego o meu espírito. Não como uma pessoa derrotada, não como uma pessoa que perdeu, não. Foi a cruz que nos deu a condição da Páscoa. Só vamos entender Páscoa se entendermos a cruz. Só vamos entender a vitória se compreendermos o sacrifício. E é assim, não é verdade? Vivemos esse ano o tempo de Olimpíadas. É tão bonito você levantar a medalha de ouro pela luta que você viveu e se esforçou. E às vezes aquele pouquinho de esforço a mais fez com que você não ficasse na prata, mas ficasse no ouro. Não por ser um primeiro lugar, não para se aparecer, mas para mostrar para o mundo que todo esforço tem o seu merecimento. Mesmo aqueles que não conquistam uma medalha, mas estão ali, estão lutando, como você. Quantas vezes você se viu pequeno diante da sua luta? Não, se você lutou, orgulhe-se. Não esse orgulho banal, mas valorize-se. Você fez, você começou algo, você acredita em algo. Esse é o valor do amor salvífico. Você já pensou em quantas pessoas você tem demonstrado o seu amor nos dias de hoje? Às vezes nós temos tanta dificuldade de amar os que estão dentro de casa, por exemplo, não é verdade? Amar os nossos pais, às vezes temos dificuldade de dialogar, às vezes temos dificuldade de conviver com um colega da faculdade, com alguém do trabalho, somente porque ele pensa diferente, talvez porque ele exija um pouco mais de mim, daquilo que eu preciso ser. É nessa batalha que nós vamos entendendo o amor salvífico de Deus. Esse amor que é oferta, esse amor que é um dom de si para o outro. É um exercício bonito, viu, minha gente? É bonito quando a gente percebe que você se esforçou um pouquinho mais, você suou a camisa para que o outro ele fosse um pouquinho mais valorizado. Aquele amor que às vezes desce apertadinho na garganta, né? Mas eu me esforcei, eu fiz. E que você não precisa dizer nada para ninguém, porque a colheita já está aí. Você semeou o amor, você semeou o respeito, você deu a sua parte, sem esperar nada em troca. E eu tenho certeza que quando a gente faz isso de coração livre, de coração confiante, é tão lindo o que nós vamos colher daqui a pouco. Não nós, a vida, porque isso começa a transformar as pessoas. Recordemos a parábola do bom samaritano. Acho tão bonita e tão fecunda esta parábola escrita em Lucas, que é a verdadeira prática da misericórdia. Quando aquele sacerdote e aquele levita passam tão longe daquela pessoa ali, jogada à beira de uma praça, porque foi violentado, porque foi roubado. Os dias de hoje, quanta violência no mundo. Mas passou ali um samaritano, deu de si, derramou óleo, derramou azeite, derramou vinho, levou-o até uma pensão, colocou no seu animal, deixou umas moedas e disse ainda, se gastar mais, amanhã eu venho e pago. Quem é esse samaritano? Você, eu, todos nós. Podemos exercer esse samaritanismo ou podemos ser como aquele levita e aquele sacerdote e deixar a vida jogada do lado de fora. Esse é o amor com que falamos hoje. Esse é o amor que é redentor. É um amor que não precisa sair nas manchetes de jornais. É um amor que você realiza bem particular. E Deus que conhece o profundo de nós, Deus que sabe tudo que está aí dentro de você, Ele com certeza saberá valorizar e reconhecer isso. Que o amor samaritano possa ser esse amor que nos leve a agir e a praticar o Evangelho de Cristo todos os dias. Valeu, Padre Silvio, e a gente se encontra no próximo capítulo da série Ágape. Muito obrigado por estar com a gente nesse tempo tão bacana que a gente está vivenciando e profundo, falando sobre o amor. E quero mandar um salve super especial. Olha, Rafa, nós precisaríamos de mais um bloco de programa diante das respostas aqui da pergunta que nós lançamos no @RevoluçãoJesus. Quais lições você tira do sofrimento? Respostas muito profundas aqui, como a da Regiane Ferreira. Hoje, vendo tudo o que passei com a perda do meu esposo, eu não me pergunto mais onde Deus estava,
Porque se eu estou firme hoje, é porque foi exatamente nos piores momentos que tenho certeza que Deus não estava do meu lado, mas estava me carregando no colo. Nossa, que Hoje forte. vivo para ser um testemunho vivo de Deus, que Deus nunca nos abandona. Basta parar e lembrar que estamos firmes em meio às tempestades, porque Ele sempre está no barco. Amém? Amém. Abraço para você, Regiane. O Adriano Matos também respondeu e interagiu aqui com a gente. Nos momentos difíceis, quem como Deus, ninguém como Deus. Se não for por Ele, o próprio Cordeiro no Calvário, não sei nem imaginar o que seria da minha vida. Pois, felizmente, meus dias são praticamente todos em momentos difíceis. Tenho 48 anos de idade, pai de 3 filhos, cheio de saúde, vou ser avô, luto diariamente contra a minha doença, que não tem cura, que não tem cura, ao menos que me afeta são a pressão alta e diabetes. Mas a dependência química, o inimigo sabe onde deixar meus dias em momentos difíceis, há 34 anos. Tá aqui, gente, olha, vale muito a pena você entrar nas respostas que a gente lançou no card e você ver o testemunho aqui que estão deixando, um testemunho mesmo de vida, de pessoas que, meio ao sofrimento, conseguiram tirar tantas lições. O AXCN, nosso irmão de comunidade, aqui um abraço carinhoso, trabalha aqui com a gente. Vivemos um tempo de perdas por ocasião da pandemia. Muitos experimentaram esse sofrimento proveniente da perda de um ente querido. E acredito que nenhum de nós conseguimos mensurar tamanha dor, uma dor sem nome. Eu estive no momento que minha mãe viveu sua Páscoa definitiva. E qual foi a lição desse momento? Esvaziar-se do meu egoísmo de querer que minha mãe permanecesse nesse mundo. Meu Deus do céu. Olha, eu falei que mereceria mais um bloco. Vou deixar aqui um abraço, não vai dar pra gente ler todos, mas um abraço para a Alessandra Pereira, para a Carmen Lúcia, para a Cíntia, também que deixou seu comentário, o Rick, isso, Fabiana, Vitória, abraços também, Tatiane Lima, Assis Milana, colocou também aqui seu comentário, Neuza, Wesley, o Gui Augusto também aqui com a gente, Carol, abraço para todo mundo que está interagindo aqui com a gente no @Revolução Jesus. São testemunhos que nos edificam, né, Muito, Tiago? Eu faço muito. questão, quando acabar o programa, de ir lá ler, porque também nos alimenta a nossa fé. Que a gente vai vendo tantas pessoas passaram por momentos tão difíceis, mas que ali permaneceram firmes porque colocaram a sua esperança em Deus. E falar em pessoas que têm muita história para contar, muito testemunho para dar, a gente quer acolher um convidado muito especial, que é muito conhecido pela TV Canção Nova, mas que aqui na série é a primeira vez e espero que venha muitas outras vezes, viu? Seja bem-vindo, Cleto. Nosso sofá tem um lugar especial para você. Onde anda você, Cleto Coelho, né? Estamos por onde anda. Agora é isso que está no Revolução Jesus aqui. A coisa já fica aqui, a gente já contrata você, vira apresentador com a gente. Fica aqui. Por favor, Cleto, que bom tê-lo aqui com a gente. Obrigado por ter aceito o convite. Tamo junto. Sim. Cleto. Eu te acompanho no Instagram. Aê, Tiago, como o Tiago fala, perseguidores. Cleto, você é muito conhecido já, né? Há muito tempo aqui na Canção Nova, mas apresenta pra gente quem você é, quem é o Cleto Coelho. Bom, assim, eu estava pensando, né? Dentro desse contexto onde anda você, por 10 anos, eu com a Maria Renata, nesse estúdio aqui, apresentamos o programa Juntos Somos Mais. Era ao vivo, praticamente diário, né? De segunda a segunda, só quinta-feira que não. Aí eu saí da TV, saí da mídia, daí as pessoas perguntam, cadê o Cleto? O Cleto saiu da Canção Nova? Aí eu fui trabalhar no social da Canção Nova. Já estava acontecendo um movimento dentro de mim, entendeu? Porque assim que eu li aquele conteúdo do Ano da Misericórdia do Papa Francisco, aquilo foi mexendo comigo, porque o conteúdo do Papa, ali no Ano da Misericórdia, ele nos leva a olhar as pessoas mais machucadas, feridas, que vivem na vulnerabilidade e tal. Então, como que Cleto Coelho vivia antes, sendo missionário na Canção Nova? Vivia como? Quando vai chegando ali época do Natal, né? A gente vai ficando mais emoção, a gente quer expressar a generosidade, a caridade, aí você começa a olhar o que tem em casa que está sobrando, um brinquedo de criança, uma roupa, para tentar fazer isso chegar no necessitado. Aí chega ali o período da quaresma, né? A igreja vem trabalhando aqueles 3 pontos, a oração, a esmola e o amor, aí você entra. Enquanto eu li o conteúdo do Papa, no Ano da Misericórdia, eu fiquei pensando assim, eu não posso trabalhar sazonalmente isso dentro de mim. Isso precisa virar algo concreto, né? E aí eu fiz um propósito comigo. O que a gente vai conversar aqui hoje é fruto de uma oração.
Aí eu comecei a rezar para Deus assim, que aonde eu fosse convidado para ir dar encontros de evangelização, palestras, que eu já vinha desenvolvendo essa temática com Deus tem jeito, que foi a proclamação da minha mãe, quando pessoas chegaram para ela e falaram assim: Dona Mercedes, desiste do Cleto, o Cleto não tem mais jeito, o Cleto é um problema, o Cleto é um caso perdido. Era a situação de maconha, cocaína, crack, uma vida bem prostituída. E a minha mãe olha para essa pessoa e diz assim: com Deus o Cleto tem jeito. Uau. Então, depois eu me encontro com Deus, passo por uma experiência de oração, conheço a Canção Nova, faço o caminho vocacional e venho para a Canção Nova. Então, essa temática com Deus tem jeito eu já vinha levando por esse Brasil de meu Deus, em grupos de oração, nas igrejas, para as famílias, essa mensagem de fé e esperança e amor. Só que, nesse ano da misericórdia, eu rezei para Deus dizendo assim: de onde viesse um convite, de tal cidade, aquela pessoa, porque quando a gente chega na cidade, as pessoas querem nos apresentar um local da cidade, né? A praia, próprio, né? o shopping, Isso, assim. Isso. a árvore daquela praça. O povo é bairrista, ele gosta de mostrar aonde ele mora. Até dá um melhor, né? Isso, ele ama. Aí eu comecei a falar assim: quem quiser levar Cleto Coelho, eu quero, além da evangelização, também conhecer onde você quer levar, mas eu quero conhecer uma obra social. Que legal. Foi quando a Obra Lumen entrou em contato comigo, mas eu desconhecia a Obra Lumen de Fortaleza, me chamando para dar 5 palestras, desde aos conselheiros da comunidade, a comunidade, aquela turma que é do Redão da Canção Nova, mas eles têm um outro nome, aqueles que estão se sentindo chamado vocacional, num centro social, numa periferia onde eles trabalham, e para pessoas em situação de rua. Para pessoas em situação de rua foi a primeira palestra que eu dei e a primeira da minha vida, né? Sim. Porque eu estava acostumado a falar de fé e esperança e amor, mas numa realidade ali dentro de uma paróquia, de um grupo de oração, que você olha para aquela pessoa, você tenta imaginar a dor da pessoa, mas você vai fazendo aquela construção imaginando assim: ela vai voltar para casa dela, ela tem um chuveiro para tomar banho, ela tem uma cama para dormir, ela abre a geladeira, tem alguma coisa para comer. Tem as problemáticas, tem as tensões, os conflitos? Tem. Mas a hora que eu olhei aquelas pessoas, uns 200 em situação de rua, eu falei: o que eu vou falar? Terminando aqui, ele vai voltar para a caixa de papelão, debaixo de um viaduto, o frio, o perigo, o medo, a indiferença. Isso já foi mexendo com você, isso já foi? Isso, só que ali, né? Geralmente a gente prepara uma palestra, a gente reza tudo, você leva mais ou menos algumas anotações. Igual eu fiz aqui assim, ó, para não me perder, né? Tudo anotadinho anotações aqui, né? de Cleto Coelho. Oh, meu Deus, pode ir. Mas assim, mas as coisas de menos de 5 minutos, eu falava: mas meu Deus, falar de esperança, fale do meu amor. Comece pelo meu amor. Aí eu comecei a falar do amor de Deus. Mas ao mesmo tempo veio Francisco de Assis na minha cabeça, que beijou o leproso. Eu vivi todo esse conflito em menos de 5 minutos. Então eu fui indo em direção a eles, dei um abraço, um Deus que ama, assim como o sol, estava sol, o calor que você sente, que você sinta esse abraço de Deus por mim, da minha pessoa em você. E aí eu dei um beijo num, aí beijei a testa do outro e fui dando alguns beijos ali. Até fico meio trêmulo. Só que a hora que eu fui dando um beijo aqui e um beijo ali, eu olhava, eu via que a lágrima rolava, aquela lágrima de grossura de dedo, né? Aí eu falei: é por aí, é o amor mesmo. E a Obra Lumen tinha me falado assim: a proposta do encontro, na Casa São Francisco deles lá, eles tiraram as pessoas da rua, um café da manhã, um almoço, mas no meio disso tudo um momento de adoração, a pregação e um convite. Quem quer ir para uma casa e começar um tempo novo, uma vida nova. Bonito. E ali dos 200, pelo menos uns 20 e pouco, 30 já foram encaminhados para as casas. Foi quando o Edwin, que é o fundador da Obra Lumen, depois eu fiquei mais alguns dias dando essas palestras, mas essa foi a que me abalou e que mexeu comigo. Ele falou: vamos fazer na Canção Nova, no ano que vem. A gente vem com os ônibus no vale, trazendo esses irmãos que se encontram em situação de rua, vamos para a Casa da Misericórdia, que é a Canção Nova, e lá a gente faz esse encontro e já encaminha os irmãos para as casas. Falei, dentro de mim eu comecei a rebobinar, a gente vai precisar de organizar isso melhor, é um novo.
Começou na Fazenda Esperança em 2016, aqui em Guará, nas Pedrinhas. 2017 em Fortaleza. 2018 em Casca, no Rio Grande do Sul. 2019 em Bragança Paulista, em Belém do Pará. A gente foi indo pelas regiões. E faltava o Centro-Oeste, ainda falta. Mas agora foi aqui em Cachoeira Paulista. E todos esses encontros, o objetivo é esse, é tirar o irmão, a pessoa em situação de rua, proporcionar esse amor para eles durante o encontro, alimentá-los, tal, e lançar o convite. Quem quer ir para uma casa? Tivemos agora o encontro dia 13 de novembro aqui na Canção Nova. Tinha uns 200 ali, 135 foram acolhidos. E quando a gente fala de acolhida, é acolhimento mesmo. Sim, no ano de 2020, que era para ter sido aqui na Canção Nova, o encontro, mas deu a pandemia, nós temos um movimento via WhatsApp. São muitos carismas unidos. Na pandemia foram acolhidos mais de 4.000 pessoas. E quando a gente fala, é homem, é mulher, é família, é criança. Só Fazenda Esperança acolheu mais de 3.000. Então, é uma igreja atuante, sim, é uma igreja em ação, sim, e que às vezes fica desconhecido, entendeu? Sim. E aí, mas Cleto Coelho, você só faz isso atualmente? Não, eu continuo levando a minha mensagem de fé, esperança e amor para as famílias. A sociedade necessita dessa temática, mas aquele versículo bíblico que eu lia nos meus estudos bíblicos, Mateus 25, tive fome, me deste comer, tive sede, me deste beber, estava com frio, me agasalhaste, estava doente, foste me visitar, estive preso, fostes lá me ver, eu era um forasteiro e me acolheste. Isso tomou um corpo diferente dentro de mim. Essa experiência foi fazendo... Porque ali eu vejo, porque é bíblico, né? Quando fizestes isso a um desses pequeninos, é a mim que fizestes. Sim. Então você começa a aprender, isso é um aprendizado, eu estou aprendendo, a ver o Cristo nessa pessoa. Porque como que eu vivia? Eu vivia assim, você passava, você ficava meio assim, aí até para aliviar um pouco a consciência, você pega e dá um dinheiro, ou vai ali e compra um pão, alguma coisa. Já fiz meu papel, já fiz minha parte. Só que não é isso só. Vocês estavam falando de dor e sofrimento. Sim. A gente acha que só a gente tem dor e sofrimento. Mas essas pessoas que se encontram em situação de rua, ele não foi para a rua como você às vezes fala, eu quero ir para os Estados Unidos, eu quero ir para o Canadá, vou começar um tempo na minha vida. Não. Ele foi para a rua, a gente escuta isso. 95% é por causa de uma dor e a dor é familiar. É uma traição, é uma decepção, perda, né? é uma frustração, é uma perda. Você encontra a pessoa que era empresário, quebrou. Então acontece algo dentro da pessoa, ela vive um abalo emocional tão forte, ela perde o sentido, ela não sabe por onde começa e ela encontra a rua como uma saída. Cleto, você traz uma coisa tão interessante, porque assim, o que é o bonito, né? Enquanto você vai falando, isso está muito vivo dentro de você, você já vivia uma missão e continuou vivendo. Só que quando nós falamos do amor redentor de Cristo, e quando você traz isso, né? De fato, até o versículo bíblico para mim hoje tem um outro sentido. Nós estamos falando do amor redentor, mas olha só que interessante. Nós saímos daquela nossa zona, muitas vezes, de conforto, desculpa dizer mesmo sofrendo, mas é que eu estou sofrendo, e começo a olhar para a dor do outro. E isso é cristão, né? É o sair de si, tocar nessa vulnerabilidade de tantas pessoas que passam por diferentes dificuldades, mas dizer, eu preciso ir ao encontro, né? Amor samaritano. Aí nós lembramos dessa passagem, né? Do bom samaritano. O que isso significa? Agora, para as pessoas, claro, a gente precisaria de mais um programa aqui para poder explorar tudo isso, né? Mas muita gente... Tudo pro Thiago virou uma série. Não, tem que... Porque, Tudo muito grande. Porque dá para cavocar tanto nisso, né? Mas nesses poucos minutos que a gente tem agora de programa aqui, a gente está indo para o fim já, como que eu vivencio? Agora, as pessoas que estão nos ouvindo e dizendo assim, eu também ouço isso agora do Cleto, mas também quero fazer algo por... Como que eu vivo isso na prática? Então, na verdade, você falou a palavra, né? A gente precisa ir ao encontro. É um encontro. A pessoa pode pensar assim, mas Cleto, eu não tenho jeito para isso. Tem aquelas pessoas que não gostam de ir em hospital, tem dificuldade de ir, vamos supor, numa prisão, tem uma dificuldade de se encontrar com essa pessoa em situação de rua e viver esse encontro ali. Mas você pode entrar em contato, existe as pastorais, existe as pessoas que podem entrar. Tiago, mudou tudo dentro de mim. Por exemplo, eu saio de carro aqui, se eu passar ali na cidade e ver alguém já na rua, ora eu paro, ora não.
dependendo do horário. Aquela pessoa que está no frio, dormindo na calçada, mas dentro de mim mudou, já fico pensando, puxa vida, gente, estou tentando sentir o frio que ela está sentindo, a humilhação que ela está sentindo. Já veio de outra forma. Já vejo de outra forma. Mas, ao mesmo tempo, eu faço também contato. Por exemplo, a comunidade Padre Pio está aqui em Cachoeira Paulista. Se eu passo no viaduto ali, que vai esse eixo, Rio de Janeiro, São Paulo, eu passo já sempre olhando, tem sempre alguém dormindo ali. Eu já aciono, comunidade Padre Pio, é o seguinte, tem uma pessoa. No outro dia, os caras já estão lá tentando levar para esse acolhimento. Claro, tem gente que não quer sair da rua, mas o importante é você abrir o diálogo. O que Jesus fez com a samaritana no poço? Ele abre um diálogo com ela, ele se faz um com ela. A gente não pode tratar essa pessoa de maneira indiferente. O forasteiro, quando você vê o forasteiro, o significado de forasteiro, é a pessoa que não é daquele lugar. Ele é um desconhecido. Eu não posso olhar essa pessoa como um desconhecido. Eu preciso olhar que nele existe o Cristo, é um filho de Deus, é um irmão e tem uma dor. Só que para chegar nesse ponto, você tem... o que eu estou vivendo é fruto de uma oração. É fruto da misericórdia de Deus na minha vida. Eu sou fruto da misericórdia de Deus. Eu trago as minhas misérias, mas agora eu consigo também olhar para essas extremas misérias e o que eu posso fazer. Eu não fico jogando para o governo, o que o governo vai fazer. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Acho que essa é a pergunta que... É responsabilidade para mim, eu né? tenho que trazer a responsabilidade. E acho que é isso que vai transformando. Olha, nesse último minuto de programa, Cleto, por favor, eu quero que você pegue aí o livro, né, acho que é muito importante aí. Esse aqui foi o último livro que eu escrevi. Teve o primeiro Tem Jeito, depois eu escrevi o Pra Frente, a Vida Continua. Eu e Carla, Casamento Fortalecido, e esse aqui, o Com Deus Tem Jeito. Nesse aqui, eu quis abrir o livro trazendo essa mudança que aconteceu comigo. Então, eu trago esse ano da misericórdia, o Papa Francisco, eu trago isso. E no final do livro tem a carta do Papa, parabenizando e encorajando a gente a ir ao encontro dessas realidades, desses encontros que a gente tem realizado. Que bacana. 4 de dezembro agora, estou indo para Fortaleza para mais um encontro com Deus Tem Jeito, com pessoas em situação de rua. Olha que bacana o caminho que a gente percorreu aqui. Nós estamos falando do amor redentor. Um amor do qual eu recebo, do qual eu sou alcançado, e a consequência disso é o quê? Eu alcanço outros com esse amor. Porque o verdadeiro amor que é derramado sobre nós faz com que nós entremos em campo de ação. Isso é missão, né? E aqui está o testemunho do Cleto. A gente quer agradecer muito, viu, Cleto, pela sua presença. O programa passa voando, a gente sempre acaba um pouquinho frustrado, porque não dá tempo de falar tudo. Mas obrigado por gerar provocação a partir da sua experiência. E essas pessoas em situação de rua hoje também são missionários, estão dando continuidade. Bendito seja Deus. Obrigado, viu? Fechou. Tamo junto, ó. Com Deus tem jeito, viu? E para a pessoa que quer hoje, ouvindo essa experiência, falar assim, não, eu gostaria de falar com o Cleto, porque eu quero tomar a iniciativa, né? Porque o testemunho nos contagia. Instagram, @Cleto Coelho, Tá ali aberto, vai pro direct. Ali eu dou WhatsApp, dou e-mail, não tem problema. Valeu! Esse foi o Revolução Jesus de hoje. Obrigado pela sua presença aqui. Semana que vem temos mais um episódio da série Ágape. Com certeza Deus está fazendo muito no nosso coração. Tamo junto, Revolução Jesus.